Vamos começar agora o terceiro exercício da lista. Então, aí ela pede para que ela quer desenhar um losango, fala que a Bia quer desenhar um losango nessa malha quadriculada. E aí, dentre esses pontos que estão indicados, qual que ela pode utilizar como vértice do losango para que tenha uma medida de área igual a 7,5 centímetros. Cada pedacinho do losango vale meio centímetro. Então, usando a fórmula de área, a gente vai ver qual que é o melhor. Então, quais são os possíveis desenhos de losango que ela pode fazer aqui? Ó? Pode ser esse, certo? Pode ser esse daqui. E deixa eu ver se tem mais algum. Pode ser esse daqui. Poderia até ser, mas tem como a gente calcular essa medida aqui para ser essa diagonal. Então, esse daqui a gente não considera. Então, tem esse caso, esse caso. Deixa eu ver aqui se tem mais algum caso. Esse daqui. Diagonal? Não, porque não vai ficar faltando outro vértice. Bom, são esses casos mesmo. Tem muito. A gente poderia pensar nesse daqui, depois aqui, mas aí não teria como calcular só marcando, né? Botaria muito exercício e para a gente poder saber quanto vale essa medida, a gente só aprende isso fazer mais para frente, no ensino médio, no nono ano. Não, no nono ano não, desculpa, no ensino médio, quando a gente aprende a calcular a distância numa malha numa malha que ela é quadriculada e tem as distâncias definidas. Então a gente vai pensar nesses dois losangos mesmo. E vamos dar uma olhada nas diagonais, né? Que é essas daqui que eu vou desenhar agora. Tem essas duas diagonais aqui. E tem esse outro losango que tem essas duas diagonais. Então a gente vai ver quanto mede cada uma e vai calcular e ver qual dos dois a área dá 7,5. Bom, cada quadradinho vale meio centímetro. Então aqui a gente tem, ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de F até E, a gente mede 6 de 3,5. Não, 6 de 0,5, então mede 3 centímetros, certo? É só fazer 6, né? 6 vezes 0,5 centímetros, aqui dá 3 centímetros. Então, FE é uma diagonal, mede 3 centímetros. Vamos ver a outra diagonal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 0,5 é DG. DG igual a 10 vezes 0,5 centímetros. Bom, é só multiplicar aqui, né? 10 vezes 0,5. Isso dá 5 centímetros. Então, DG mede 5 centímetros. Bom, agora a gente vai calcular a área desse losango aqui, né? Tendo as duas diagonais, a gente vai calcular essa medida aqui de área, né? Para ver se ela bate. Então ficou diagonal maior, desão. A gente escolhe uma delas, pode ser essa de 3 centímetros. A outra diagonal, né? Desinho, 5 centímetros. E agora a gente calcula a área. A área é igual a produto das diagonais. Então, desão vezes desinho dividido por 2. Então ficou que a área é 3 vezes 5, tudo isso dividido por 2. A área é igual a 3 vezes 5 dá 15, dividido por 2 dá exatamente 15 dividido por 2 dá exatamente 7,5. 7,5. Como a medida dos lados foi dada em centímetro, então isso daqui é centímetro quadrado. Bom, isso daqui já responde a nossa questão, né? Que é esses pontos, então, os vértices
são... A gente pode fazer o conjuntinho aqui, né? D, F, E e G. Esses são os vértices do losango com área 7,5 centímetros quadrados. Daria para fazer isso, fazer essa conta no outro aqui para ver só. 1, 2, 3, 4. Então DC é 4 centímetros. Não, é 2 centímetros, desculpa, que é 4 vezes meio centímetro. Então é 2 centímetros. E esse outro aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes meio centímetro dá 4 centímetros. Então AB 4 centímetros. Agora então é só a gente fazer aquela conta de novo, né? Diagonal maior pode ser 4 centímetros e diagonal desenho pode ser 2 centímetros. Bom, fazendo essa continha ali do mesmo jeito, né? A é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, produto das diagonais dividido por 2. Então fica 4 vezes 2 dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2, sobra 4. Então a área desse outro seria 4 centímetros quadrados. Então esse outro não serve para o nosso problema. O que serve para o nosso problema é justamente esse daqui. Eles perguntam, mas e o ponto H? O ponto H não tem nenhum outro que não tem, ele não se alinha com nenhum outro ponto na maneira da gente conseguir desenhar um losango que a gente consiga calcular a área. Pode ser, talvez que nem eu falei desse losango aqui com essas medidas, né? Esse losango FE. Deixa eu apagar aqui que fica mais fácil de enxergar ele. Pode ser que esse losango aqui, ó, o FEH, pode ser que isso daqui ele também nem é regular, ó. Dá pra você ver pelo desenho que ele tá meio torto. Mas talvez, se ele não tiver torto e a gente calcular as medidas, talvez dê um losango e esteja essa área. Só que a gente não aprende a calcular medidas transversais aqui no ensino fundamental. A gente aprende isso no ensino médio. Então, não tem como a gente fazer com ele por enquanto. Então, mesmo que esteja certo, a gente não vai pensar nele. O nosso resultado é realmente esse daqui, ó. D, DE, DE, DF e EG e GF. Esse é o nosso losango. São esses 4 lados, 4 segmentos que formam o nosso losango. Certo? E a área dele é 7,5. Nesse próximo exercício, a gente já sai dos losangos e passa para os círculos. E a gente tem que calcular a área deles. Qual que é o procedimento, né? A gente, lembrando um pouquinho da fórmula da área do círculo, a área vai ser igual a π, né? Que é aquele número irracional que a gente aproxima ele como 3,14, ou às vezes 3,1415, depende do lugar. Tem lugar que pede para ele aproximar só como 3, mas vamos usar 3,14, né? Vezes o raio, e você pega esse raio e leva ele ao quadrado. Bom, então a gente só basicamente vai aplicar essa fórmula em cada um dos casos. Uma coisa importante da gente lembrar é que o diâmetro, né, que é aquela medida que passa, aquela corda que passa pelo centro da circunferência, ele vale 2 vezes o raio. Certo? Então tem um caso que vai ser dado o diâmetro, que a gente vai só dividir ele por 2 para achar o raio para poder usar na fórmula. Então vamos lá. Aqui a gente tem o diâmetro 12. Ó, já de cara na letra A ele dá o diâmetro 12. E pede para a gente calcular a área. Bom, se tem 12, a gente vai dividir ele por 2, certo? Então o diâmetro ele vale 2 vezes o raio. Então, como o diâmetro vale 12, então, se a gente resolver essa equaçãozinha aqui, ou fazer direto a divisão, né? O raio ele é igual a 6, que
12 dividido por 2 dá 6. Então, o raio é igual a 6. Agora a gente vai aplicar na fórmula. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 6. Bom, vamos elevar, nem sei porque que eu coloquei parênteses, vamos elevar aqui 6 ao quadrado dá 36, porque 6 vezes 6 é 36. Lembra lá, ó, um número elevado ao quadrado significa que você vai multiplicar ele por ele mesmo duas vezes. Um número elevado ao cubo significa que você vai multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, e assim vai sucessivamente. Quarta potência, quinta potência. O númerozinho que tem em cima indica quantas vezes ele multiplica por ele mesmo. Então, 3,14 continua aqui. Vezes 6 vezes o 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é 36. Agora a gente pode fazer na calculadora aqui, ó. 3,14 vezes 36 dá 113,04. Então a área é igual a 113,04. Então, como o raio foi dado em metros, isso daqui é metros quadrados. Certo? Então, essa é a medida da área da primeira circunferência. Vamos para a segunda. Letra B. Na letra B, ele dá direto o raio, que é 5 centímetros. Raio é igual a 5 centímetros. Então é só a gente aplicar na fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então a área vai ser igual a π, a gente está usando 3,14, vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Tá, não, aqui na letra A eu fiz errado. Ó, foi dado em centímetro e eu coloquei metro quadrado aqui na resposta. A resposta correta é centímetro quadrado. Beleza. Então agora é só a gente fazer essa continha, né? 5 ao quadrado dá 25. Dá 25. E aqui 3,14. Bom, agora a gente faz essa conta, né? 3,14 vezes 25 dá 78,5. A área é igual a 78,5. Nesse caso foi dado em centímetro, então é centímetro quadrado. Essa é a área do segundo círculo. Vamos para a área do terceiro círculo. Ele dá o raio, ó, direto, não é diâmetro, e é 8 centímetros. O raio é igual a 8 centímetros. Bom, vamos para a fórmula da área de novo. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área é igual a π 3,14 vezes o raio, que vale 8. Vou colocar centímetros só no final. Então, é só a gente elevar ao quadrado. Eita, esqueci de elevar ao quadrado aqui. 8 ao quadrado. Tá. Então a gente eleva o 8 ao quadrado e depois multiplica o resultado por 3,14. A área é igual a 8 ao quadrado é 64. Agora a gente multiplica isso por 3,14. 64 vezes 3,14. Isso dá 200,96. Como o raio foi dado em centímetros, então o resultado é centímetro quadrado. Bom, vou continuar aqui em cima. A gente fez a letra C, agora vamos para a letra D. Letra D. Então, ele deu o raio também, e o raio é 3,5 cm. Fórmula da área, está aqui do lado. Ó, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio vale 3,5. A área é igual a π
3,14 vezes o raio, que é 3,5 centímetros nesse caso. Vou colocar no final também. E isso elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer na calculadora aqui, 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado é 12,5. A área é igual a 3,14 vezes 12, quanto? Eita, 3,5 vezes 3,5, que é a mesma coisa que 3 quadrado. Tá certo, é 12,5. É 12,25. Tá. Agora é só fazer essa continha aqui, né? 12,25 vezes 3,14 dá 38,145. É isso mesmo? Ah, 485. 485. Como foi dado em centímetros, então isso aqui é centímetro quadrado. Beleza, agora o último exercício, letra E. E é. Bom, ali ele dá o diâmetro, né? Diâmetro é igual a 3, não, desculpa. Diâmetro é igual a 9 centímetros. Bom, a gente sabe que o raio nada mais é do que diâmetro dividido por 2. Ou o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tanto faz, é equivalente escrever essas duas coisas. Bom, então é só a gente dividir esse 9 por 2. Então, raio é igual a 9 dividido por 2. Então, significa 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, o raio é igual a 4,5 centímetros. Beleza, agora vamos aplicar na fórmula da área. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes o raio, que é 4,5. Ao quadrado. Coloquei entre parênteses aqui só porque tem vírgula, mas tanto faz. Bom, agora a gente vai fazer 4,5 ao quadrado. Então, 4,5 ao quadrado dá 20,25. A área é igual a 3,14 vezes 20,25. Bom, agora é só a gente multiplicar isso, né? 20,25 vezes 3,14 dá 63,585. 585. Então, esse é o resultado desse exercício. A letra E desse exercício. Então tá aqui os 5 resultados. É bem tranquilo, é só fazer as continhas e saber identificar quando que é diâmetro, quando que é raio, dividir por 2 se for dado o diâmetro, usar o π ali, a aproximação do π. Então é bem tranquilo de fazer essas contas. Vamos para a resolução agora do último exercício. Não, do penúltimo exercício. Como esse exercício aqui, agora que eu reparei, veio faltando um pedaço aqui, que não dá para ver quanto vale essa medida. Quem pegou o livro e fez, beleza, eu vou considerar. Quem não fez, eu vou considerar também, porque realmente não dá para ver aqui. Então a gente vai fazer só a letra A aqui, né? Letra A. Então ele pede a medida da área amarela da figura. Então ele quer só esse pedaço aqui, né? Bom, para poder fazer essa conta, a gente vai ter que fazer duas contas. Por quê? O que a gente pode fazer, né? A gente pode calcular a área de todo o círculo, toda a área do círculo, tendo o diâmetro, que é o que a gente tem aqui, ó, esse diâmetro, a gente transforma em raio, calcula essa área. E depois a gente calcula a área desse retângulo aqui, certo? E subtrai, porque seria como se eu estivesse tirando um quadrado,
eu estivesse tirando esse retângulo daqui de dentro, né? Eu calculo essa área, faço menos essa área, então tem a área do círculo, que é tudo, menos a área do retângulo, tá? O que sobra só é essa área da parte externa aqui, ó, que é a laranjinha. Então, é desse jeito que eu calculo essa área. Vamos lá então. Primeiro vamos calcular a área do círculo, né? A área amarela. Então vamos colocar aqui, ó, área do círculo. Área do círculo, ela vai ser igual a... bom, a gente tem aqui essa medida que passa pelo centro. Ó. Aqui ele está dando pelo lado de fora, que é para não poluir a figura. Mas esse 12 aqui é o mesmo tamanho dessa medida inteira aqui, ó. Dessa medida inteira aqui. Então isso significa o quê? Significa que o diâmetro, porque como essa medida passa pelo centro O aqui, né, que ele está indicando na figura, tá? Enquanto falando essa observação aqui, ele é o centro da circunferência. Então, o diâmetro vale 12. Então, o diâmetro vale 12. E eu sei que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Bom, é só a gente substituir, né? Põe o 12 aqui no lugar do D. Tá? Que o raio é igual a 12 sobre 2. Então, o raio é igual a 6. Bom, agora é só a gente calcular a área desse círculo. Tá, ficou todo torto. A área desse círculo. A área do círculo é π vezes o raio, que é 6, ao quadrado. Deixa eu escrever bonitinho aqui que eu estou misturando as coisas. Tá? Vezes o raio ao quadrado. Então a área do círculo é igual a 3,14, que é o que eu estou usando geralmente nos vídeos, vezes 6 ao quadrado. Se o 6 eu coloquei dentro de parênteses só para destacar. Então 6 ao quadrado é 36. Então é 3,14 vezes 36. A gente já fez uma dessa aqui em outro exercício, ó. Quer ver? Foi na letra A, ó, aqui, ó, do exercício anterior. A gente fez, ó, uma circunferência com raio 6 e calculou a área dela, que é o exercício da letra A, o diâmetro valendo 12. Então, 3,14 vezes 36 dá 113,04. Então, essa área é igual a 113,04, nesse caso, centímetros quadrados. Beleza, terminamos? Não, eu calculei a área do círculo. Agora eu tenho que calcular a área do retângulo para poder subtrair essas áreas, certo? Bom, beleza, vamos lá. A área do retângulo é igual a base vezes altura. Quem é a base? A base é a medida que a gente vai... É a medida horizontal. Aqui nesse caso é 7,2. 7,2. A altura é igual a essa medida vertical, que é perpendicular. Tá vendo o símbolozinho de 90 graus aqui, ó? 9,6. 9,6. Então é só a gente multiplicar aqui, ó. A área do retângulo é igual a base, que é 7,2, vezes a altura, que é 9,6. A área do retângulo é igual a... Vou fazer a conta aqui. 7,2 vezes 9,6, 69,12. 69,12. Nesse caso, como foi dado em centímetros, isso é centímetros quadrados. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente sabe... Deixa eu colocar um Czinho aqui. A gente sabe que a área da figura que a gente quer calcular é a área da circunferência menos a área do retângulo, porque está naquela ideia de eu pego tudo que é a área da circunferência e tiro esse retângulo do meio. Então eu vou fazer a área da circunferência, que é tudo menos a área do retângulo. Então a área que eu estou procurando, que é a área amarela, é 113,04
menos 69,12. Vamos usar uma calculadora aqui, né? 113,04 menos 69,12, isso dá 43,92. A área é igual a 43,92. Beleza, então a gente tem aqui a área da figura amarela, né? Então, como isso é como a área da circunferência é centímetro quadrado e a área do é centímetro quadrado, então o resultado aqui ele também é centímetro quadrado. Então tá aqui, ó. 43,92 centímetros quadrados. A letra B, que eu falei, eu não vou nem fazer porque eu não vou cobrar de você essa medida, mas a ideia é a mesma. Você calcula a área da circunferência, calcula a área desse losango, porque foi dado, ó, você pode olhar que esse 10,8, além dele ser diâmetro da circunferência, ele também é a diagonal maior aqui do losango. Então você usa ele tanto na hora de você divide ele por 2 para achar o raio e calcular a área da circunferência, e depois você usa ele para calcular a área do losango. Aí você faz a área da circunferência amarela menos a área verde do losango. Com isso você chega no valor da área.